Então, vamos lá, começamos aqui a gravar. Então, deixa eu compartilhar. Pedro, tem uma última tentativa aqui. Eu vou compartilhar no chat o link dessa reunião que nós estamos. Ótima ideia, Gabi. E Poxa, aí, ela apertando, de repente, ela consegue entrar direto pelo. eu acho que o problema agora dela, assim, ela já está tentando pelo notebook, mas ela falou que parece que é um notebook um pouquinho antigo e aí ela ainda tá fazendo download, né? Então, eu acredito que ela vai conseguir, assim que acabar o download, mas compartilha lá. Achei uma ótima ideia, acho que pode facilitar. Pessoal, então a gente está aqui na nossa terceira aula, né? A gente teve uma primeira aula introdutória, né? Enfim, dando, né, as bases ali conceituais de SCRM, né? Depois o Supply Chain Resilience, né? Que eu apresentei o case da Ericsson, né? E aí, quer dizer, vocês enriqueceram muito a aula com um monte de exemplos bacanas, né? Então, quer dizer, o que eu botei ali, na verdade, como aula 2 era o feriado, né? Que são as semanas, né? Então, na verdade, hoje a gente está na nossa terceira aula, estaria na nossa quarta semana aí da disciplina, com essa parte de Supply Chain Risk Management 4.0, né? Então, o que acontece? Eu disponibilizei esses slides hoje mesmo, né, no grupo do Teams, porque na verdade, eu só consegui terminar de montar esse conjunto de slides hoje mesmo, né? Eu fui lendo alguns artigos, tentando selecionar o que eu achei que seria mais, enfim, mais imprescindível, né? Porque é muito conteúdo, né? Quando a gente está trabalhando com uma disciplina como essa, que é uma coisa muito de fronteira, né? Quer dizer, a pesquisa não está consolidada como outros assuntos, outras disciplinas, né? Se a gente pega, por exemplo, uma disciplina, né, de estatística, por assim dizer, né? A gente pega lá, pode ter umas 2, 3, 4 disciplinas de estatística que você já tem o conteúdo ali muito designado, muito fechado, né? Os testes ali de hipótese, as distribuições estatísticas, né? Se você quiser a parte de probabilidade, você pode ter também ali teorema de Bayes, enfim. São cursos que, enfim, você já tem muito bem consolidados, né? Pesquisa operacional, você já tem toda ali uma didática, a ordem a ser seguida, né? E a matemática, quer dizer, você vai agregando coisas, lógico, né? Mas você tem a vantagem dela ser imutável, né? Por assim dizer, o que funciona ali, né? A teoria ela não modifica. E no caso aqui do Supply Chain Risk Management, né? Na verdade, você tem, né, esse problema montar o curso, que você tem uma série de abordagens possíveis, até onde vai o meu conhecimento. Eu não sei de um outro curso, de uma outra disciplina montada, né? Livros também eu não conheço nenhum que seja montado de maneira didática para você ter uma disciplina, né? Existem muitos livros que são livros de artigos, né? São esses livros de artigos científicos, né? Agora, só dar uma paradinha aqui, ela falou que entrou, mas que não vê e nem ouve som. Então, enfim, bom, vou torcer para isso se resolver e vou tocar o barco aqui. Tomara que ela consiga. Aí, com o tempo, de repente, alguém vai tentando ajudar ela em paralelo, tá? Então, assim, eu estou fazendo esse preâmbulo enorme, né, para dizer um pouquinho da dificuldade que eu tive de montar essa aula de hoje, né? Eu comecei imaginando que eu me embasaria em 4 artigos, né? Na verdade, 5, né? São os artigos que estão colocados lá no nosso grupo do Teams, né? E no final eu vi que aquilo ia dar muito conteúdo, muito debate, né? Que inclusive um dos artigos que a gente vai analisar tem figuras aí que daria para ter uma aula por figura, né? Depois, quando a gente chegar lá, vocês vão ver. Então, quer dizer, é um universo realmente gigantesco, né? De artigos, do que priorizar, do que escolher, né? É um plano meu do futuro. Tem um livro didático, né? Eu posso ficar até lá dentro, não precisa atrapalhar. Acho que ela conseguiu entrar, hein? Tá o microfone tá aí, ela. Tudo bem, Roberto? Consegui! Conseguiu, que bom.
Maravilha. Eu estou bem na introdução aqui da aula, tá? Acho que você não perdeu quase nada. Tá. Então, maravilha. Vamos seguindo aqui. Então, quer dizer, né, dentro desse preâmbulo, né, pessoal, a gente vai basear essa aula aqui hoje, né, enfim, alguns temas, né, um pouquinho mais introdutórios, e depois, basicamente, 2 artigos que são os que eu selecionei, o que eu vi até agora que juntam esses 2 temas, que também são bem poucos, tá? Juntando essa parte de riscos em supply chain com, né, a parte de supply chain 4.0, indústria 4.0, são bem poucos artigos até agora, tá? E esses que eu escolhi, eu acredito que sejam bem representativos, tá? Então, bom, seguindo aquela lógica, né, que a gente já estava desde da aula passada, né? A ideia é que a gente faça aulas mais participativas, né? Que vocês coloquem aí também os conceitos de vocês. Então, a gente pode fazer na aula passada, pessoal. Cada um fala um pouquinho, né? E eu queria que cada um desenvolvesse um pouquinho essas perguntas, né? O que é que vocês imaginam quando ouvem o termo indústria 4.0, supply chain 4.0, né? O que vocês imaginam a partir das 2 primeiras aulas, que sejam supply chain risk management 4.0, né? Enfim, queria que a gente fosse batendo essa bola aí ao longo da aula. Então, vamos lá, pessoal. Pode começar aí. Enfim, pode começar, André. Vou falar a ordem que estava aqui na minha tela, tá? André, depois Gabi, Amanda, a Roberta que está chegando hoje, de repente, depois dá um pitaco também. Então vai lá, André, a palavra é sua. Bom, indústria 4.0, quando a gente ouve esse termo, a gente pensa em evolução, né? Saiu do 1, do 2, do 3 e agora está no 4. E de material que eu tenho lido sobre o tema, a gente vê que a indústria 4.0 tem como sua predominância a convergência tecnológica, né? O uso de Big Data, o uso de robôs autônomos, realidade aumentada, internet das coisas, segurança cibernética, e tem autores que dizem outras coisas mais. Isso tudo contribui para uma melhor entrega da indústria, né? Uma melhor eficiência na entrega do que a indústria se propõe. Eu acho que é por aí. Seria isso, Pedro? Sem dúvida, não, eu acho que é claro, né, assim, quando a gente vai escrever alguma coisa, né, a gente tem que se preocupar em dar o formalismo às definições, né, principalmente na academia, mas assim, a gente aqui, o mais importante que formalismo, né, é justamente a gente construir o sentimento do conceito, né, o formalismo depois a gente vai recorrer à literatura, né, vai buscar autores, né, enfim. Então, eu acho que é justamente na linha que você falou, né? Vamos tentar ver com os outros aí se a gente consegue costurar um pouquinho mais isso, né? Mas justamente, né? Dá a ideia de ser coisas fantásticas, né? Automação, robôs, né? Veículos não tripulados, né? Então, beleza. Acho que você deu um pontapé bacana. Vamos tentar seguir com a Gabi aí. Gabi, tenta pegar um pouquinho que o André falou e, de repente, um pouco mais para o Supply Chain 4.0. Tenta fazer essa ponte aí, vai lá. Tá. Nessa ideia de fazer ponte, eu penso que a indústria 4.0, né, com todas as suas aplicações dentro da cadeia de suprimentos através do que o André trouxe, traz uma integração entre os elos muito forte, né? É uma integração, uma possibilidade de integração entre base de dados, uma integração de comunicação, né? Entre elos da cadeia de uma maneira muito mais eficaz, né? Muito ágil. E acho que a reboque disso vem as operações em tempo real, né? A ideia de que você consegue acompanhar em tempo real, dentro da cadeia de suprimentos, o que acontece dentro dela, sendo você parte da cadeia, como elo que faz parte da distribuição, que faz parte da produção, que faz parte do planejamento,
seja você o último elo, né, a pontinha, sendo o cliente final. O cliente final, que consegue acompanhar hoje por conta das evoluções trazidas pela indústria 4.0, o tempo de entrega, né, até mesmo em que etapa da supply chain aquele pedido que ele fez está, né, se ele está em aprovação de compra, se ele já está no CD, se ele já está no transporte, enfim. Tenho, nesse momento, esses pontos aí que me vêm em mente. Perfeito, muito bom. Acho que a gente está evoluindo na costura do conceito, né? E tanto, enfim, o Bruno quanto você, né, que tem uma base forte de BPM também, né? Muitos autores de BPM, né, acaba ficando, né, uma coisa meio do tipo, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque muitos autores de BPM, principalmente os mais clássicos, né, que você pega lá dos anos 90, né? Enfim, afirmam muito o seguinte, né, que antes de você implementar qualquer automação, antes de você implementar tecnologia, qualquer TI, qualquer software de workflow, né, você tem que ter os seus processos muito bem mapeados. Né? O que faz total sentido, né? A gente poderia expandir essa discussão aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, né, digamos assim, a evolução tecnológica, né, a quantidade de dados, a quantidade de SKUs, né, a coisa também cresceu de uma maneira tão gigantesca, né, que ao mesmo tempo é meio difícil você falar hoje de modelagem de processos se você não tem processo desenhado via TI também, né? Muitos processos originalmente eles são concebidos já de maneira totalmente automatizada, né? Você tem uma programação da produção, né? Que, ok, você pode ter o desenho conceitual lá do processo, mas se você não tem uma tecnologia, se você não tem um big data, né? Se você não tem um sistema de coleta de informações, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui, né? Ao mesmo tempo, você também não consegue, né? Você poderia fazer um desenho conceitual lá que não serviria para muita coisa, né? Então, maravilha. Vamos tentar agora com a Amanda e depois a Roberta um pouquinho, tentar evoluir aí para o SCRM 4.0. O que, Amanda, você imagina que a gente vai caminhar aí para essa gestão de risco da cadeia de suprimentos? O que seria? O que você imagina? Tenta transportar esse conceito 4.0 para as definições que a gente já viu. Vai lá, fala um pouquinho. Tá bom. Então, vou falando, assim, puxando até o gancho que a Gabi falou sobre os elos da cadeia. Muito engraçado que quando fiz aula de logística com você, a gente chegou a fazer um case. E aí era realmente... um era o CD, outro era a fábrica e o outro era o cliente final, né? E a gente tentava fazer essa cadeia de suprimentos, assim. E aí, o que a gente teve? Que a falta de comunicação, um grupo tinha que competir com o outro, quem chegava no final. A falta de comunicação, etc., atrapalhava muito a cadeia de suprimentos, e é por isso que davam diversos problemas. E aí, essa gestão de risco na cadeia de suprimentos. Eu acho que, para mim, a gestão de risco tem muito a ver também com informação, né? Que o 4.0 vem isso, informação em tempo real. Então, tá aqui, já falaram antes, informação em tempo real. O que está acontecendo, quanto tem de estoque no CD, quanto eu preciso produzir, o que o meu cliente está pedindo. E aí, essa gestão de riscos na cadeia de suprimento vem muito com a informação, porque tem informação agora, e aí eu sei muito bem planejar minha demanda, tentar avaliar o que o cliente está pedindo, quanto eu tenho que produzir. Então, acho que aí vem a gestão de riscos de tudo, e aí tenta minimizar também, né, essa gestão de... Eu acho que isso entra muito, a indústria 4.0 ajuda, né, o suprimento nesse ponto. Tá certo? Perfeito, acho que aqui sem dúvida, né? E o que você falou, tenho quase certeza que é do Beer Game, não era? Isso. Do Beer Game. Pois
Isso. O cerne do Beer Game, né, justamente a ideia é a importância da boa informação, né, que quando você vê que você tem elos, né, digamos assim, mais distantes do seu cliente final, né, a informação que eles teriam acesso, né, numa cadeia linear, né, que você imaginasse que a informação só fosse passando de um elo para outro, né, a informação lá do fornecedor de primeira camada é uma informação muito distante da realidade do cliente, né, e o jogo ele evidencia justamente isso, né. Então, no limite, pegando esse exemplo, né, que a Amanda lembrou muito bem, né, para esse pequeno risco de informação, né, um pequeno risco que, na verdade, é gigantesco, né, ele faz gerar vários outros, né, a gente poderia imaginar que um SRM 4.0, né, você poderia criar um sistema onde todos os elos imediatamente recebessem a informação da ponta, né, do cliente final, quanto ele está comprando, né, para justamente você mitigar o efeito chicote, né. Bom, o efeito chicote, para quem nunca viu, né, nunca teve contato com Beer Game, né, enfim, depois vocês podem, se quiserem falar comigo ou procurar na internet, que eu tento mandar algum material, tá? Agora, enfim, para explorar mais a fundo aqui, né, a gente acaba que não vai conseguir cobrir o conteúdo todo aqui da aula, né? Então, beleza, maravilha. Roberta, você conseguiu dar uma olhadinha nas primeiras aulas, se inteirar um pouquinho? Já conseguiu pegar um paralelo disso aqui com o que você viu no seu trabalho? Também. Oi, ficou meio ruim. Não sei se o som ficou meio ruim aí para todo mundo, mas está meio ruim para mim agora. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Ah, então tá bom. Bom, pelo menos deixa eu me apresentar rapidinho. Posso, Pedro? Pode, fica à vontade. Bom, só para me apresentar aí para o pessoal, né? Meu nome é Roberta, eu sou engenheira de produção. Eu não venho do meio acadêmico, né? Eu venho do chão de fábrica. Eu trabalho em indústria há 13 anos, né? No ramo industrial há 13 anos. E, assim, já estou vendo que eu vou aprender muito, não só com o Pedro, mas com os colegas aqui. Então, para mim, está sendo uma oportunidade muito bacana. Em relação ao material, Pedro, eu vou ser bem sincera, eu passei o olho, mas eu não consegui estudar ainda por conta da minha atual conjuntura de vida. Para quem não sabe, eu me mudei tem 2 semanas, então, assim, as coisas estão meio atribuladas, mas eu vou conseguir colocar no eixo, né? Então, não queria perder a aula de hoje. Você até me desculpa, minha ideia não era te botar em nenhuma saia justa, não. Era mais se você conseguir comentar alguma coisa das outras, né? Mas, de repente, o que eles falaram, você consegue contextualizar alguma coisa, fica à vontade. Sim, né? E, assim, esse é um assunto que me agrada muito, porque como eu sou uma pessoa que tenho a coisa na prática, né? E vim de um conceito de indústria que não era nada como está agora, eu peguei a indústria 13 anos atrás, quando eu saí da escola técnica. Então, a coisa, ela não funcionava como ela está funcionando hoje. Então, assim, eu consigo ver essa migração de forma bem, assim, nítida, bem clara, né? E essa questão da indústria 4.0, assim, realmente é o que a galera falou aqui, essa questão de toda uma solução focada na robótica, né, em todo tipo de inteligência artificial que se tem. E isso demanda, assim, eu entendo que isso traz realmente uma necessidade de você ter uma gestão de riscos, porque a partir do momento que você tem uma série de mecanismos, né, que te proporcionam várias facilidades, você ter as informações tudo em tempo real, você ter controles que você não tinha, isso também te deixa um pouco suscetível a vários riscos, né? Um pouco não, muito até. E aí, por isso, essa necessidade de um mapeamento de riscos, né? 4.0 também, assim, não sei se eu falei alguma besteira, mas eu vejo dessa forma. Uhum. Olha, aqui dificilmente acho que vai ter alguma besteira, né? Só se alguém falar uma abobrinha que não tem nada a ver, mas, enfim, aqui, bom, são profissionais de alto nível, colegas aí, engenheiros e administradores e
enfim, de outras graduações, né? Então aqui quer dizer, a gente está num fórum que a gente constrói conhecimento em conjunto, né? Eu também, eu acho que eu aprendo aqui tanto quanto vocês, né? Então, de maneira alguma, eu acho que vai ser muito difícil aqui, em algum momento, alguém falar alguma besteira. Eu acho que, pelo contrário, você fechou aí com um exemplo muito bom, né? De alguém que tem a visão da indústria, né? E aqui, basicamente, a minha ideia é mais ou menos essa, né? Ir trazendo para vocês o que eu vou estudando de artigos, né? E de resultados, né? E tentar, a gente vai juntos, né? Costurando mesmo esse conceito, né? Tentando aí tirar um entendimento, né? Produzir conhecimento através dos artigos, né? Então, só reforçando, né, pessoal? Fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? Aqui eu não consigo ver as mãos levantadas, né? Porque eu só vejo a minha tela do slide. Então, tem até alguns momentos aqui que eu planejo algumas interações, né? De perguntas, mas em outros pode ser que eu desembeche a falar aqui, se vocês quiserem interromper, tirar dúvida e contribuir, me corrigir, tá? Fiquem totalmente à vontade, tá? Aqui é uma construção conjunta mesmo. Bom, então, indo muito do que vocês falaram, né, e um pouquinho do que eu introduzi também, né, quer dizer, a gente tem esses conceitos, né, do BPM, do Lean, né, que acredito que todos aqui já tenham ouvido em maior ou menor grau, né, enfim. Essa que é a grande, digamos assim, a grande questão, né, da gente estar numa matéria aqui de pós, né, é que eu tenho que adotar muitas premissas, né, então muitas vezes a gente vai passar por alguma sopa de letrinhas, né, um BPM, um Lean, um Beer Game, né, e realmente eu tenho que assumir que todos já viram, ou, enfim, quando muito eu vou indicar alguma bibliografia, né, alguma coisa, quando aparecer algum conceito que vocês ainda não viram, né, porque também se cada coisinha dessas a gente for detalhar, né, a gente não consegue cobrir a big picture, né, o conceito que a gente quer discutir aqui. Então, se alguém quiser, pessoal, ao longo aí da aula, né, de todas as aulas, sentir necessidade de algum aprofundamento em algum conceito, tá? Depois é só falar comigo, que eu indico algum material, dou um panorama mais completo, tá? Então, aqui a gente tem que adotar algumas premissas, né? Por exemplo, de que BPM, Lean já sejam conceitos aí conhecidos, né? Então, bom, dentro aí dessa lógica, né, do BPM, do Lean, né, tem algumas premissas, né, algumas frases, né, que a gente pega aí de estudiosos, né, de especialistas, que, enfim. Por exemplo, pessoal, o Lean, o BPM, né, cada um da sua maneira, né, são muito focados ali em resultados, em desperdícios, né, e tem coisas muito curiosas dentro do Lean, né, por exemplo, né, e que são muito úteis e que dificilmente ficam fora de moda, como, por exemplo, essa crítica, né, à questão da automação, né. O Lean ele é muito crítico e muito objetivo nisso, quando ele diz que, por exemplo, antes de você automatizar processos, né, você precisa ter uma análise ali muito profunda, muito densa, se você não pode simplesmente eliminar esses processos, né? Porque imagine, pessoal, uma lógica que você tenha, né, processos produzindo um output que sejam completamente desalinhados com o mercado, né? E isso é um eufemismo justamente para lixo, né? Como está de maneira mais clara aí no nosso slide, né? Ora, se você automatiza um processo que está gerando lixo, né? E aí vamos fazer uma definição rapidamente técnica do que seria lixo, né? Algo que o cliente não vê qualquer tipo de valor, tá? Ele não compra, não está de acordo com a necessidade dele, não resolve qualquer tipo de problema do cliente, tá? Então, se você tem um processo que no final, né, a única coisa que ele consegue é produzir um output que é um lixo, que é nada que possa ser aproveitado pelo cliente, ora, se você automatiza esse processo, a única coisa que você vai fazer é gerar lixo de uma maneira mais rápida, né? E gerar o WIP de maneira mais rápida, né? Que lá na primeira aula também a gente viu que esse estoque em processo, esses estoques intermediários, eles também contribuem para gerar muitas ineficiências ao longo dos diversos elos da cadeia, tá? Então, isso é um conceito fundamental da gente ter aqui também, né?
antes da gente automatizar, né? Quer dizer, e aí tem, né, essa questão um pouco antagônica, né? Do que a gente faz primeiro, em muitos casos, né? A gente vai ter que ter a tecnologia para poder conceber o processo, né? Mas em muitos casos, né, você já tem o processo ali rodando e você pode ter esse dilema. Ora, vou deixar ele totalmente 4.0, né? Você tem custos, você tem uma lógica complexa em cima disso. Não vai ser toda a indústria que vai compensar você fazer um investimento grande numa automação completa dos processos, né? Você vai ter que ver o valor agregado do produto, quer dizer, você vai ter que levar em conta uma série de questões, né? Mas, nesse caso, digamos, você tem que avaliar se o processo ele já está desenhado para atender a uma necessidade do cliente, se ele já está focando num problema real do cliente, né? Então, quer dizer, bom, essas tecnologias 4.0, né, e aí a gente já tem casos da Amazon, né, fazendo entregas por drones, né, a gente já tem casos, aí, por exemplo, da Uber, né, trabalhando para, enfim, desenvolver tecnologia de veículos não tripulados, né, então a gente já está caminhando para ter realmente tecnologias incríveis e extremamente disruptivas, né, dentro da cadeia de suprimentos, né? Impressoras 3D que contribuem até para você eliminar alguns elos dentro da cadeia, né? Então, quer dizer, é esse cenário que está posto, né? Extremamente complexo e com diversos desafios, né? Então, quer dizer, justamente quando a gente tem uma cadeia totalmente 4.0, né? O que acontece? Você tem esses, digamos assim, né, essas interfaces, né, esses elementos dentro da cadeia que justamente fazem a costura. Por exemplo, transportes. Né? O transporte é algo que, se você pudesse, você eliminaria completamente, né? Porque ele agrega o valor de lugar, ele é o que viabiliza você fazer o produto, né? Sair de um fabricante, ele está disponível onde o cliente precisa que ele esteja, né? Mas, ao mesmo tempo, o sonho de qualquer gestor de logística, né, seria se você conseguisse eliminar o transporte. Né? Imagina que, no limite, você conseguisse um teletransporte, né, que você fabricasse o produto e ele aparecesse na casa do cliente. Né? Ou ainda, claro, né, a gente não indo tanto para um cenário de ficção, mas pegando cenários que já existem, como das impressões 3D, né, que você conseguisse botar uma impressão 3D eliminando ali algumas etapas desse transporte, né? Enfim, já seria uma evolução muito grande. Ou botando drones, né? Veículos que conseguissem ir por um modal aéreo, né? Enfim, você conseguiria dessa maneira, né, desenhar uma cadeia que fosse totalmente 4.0, totalmente automatizada, tá? Então essa é mais ou menos a ideia, a gente está aqui construindo o sentimento disso, tá? Bom, outras questões que a gente tem, pessoal, né? Além dos sistemas todos conectados, né? A gente, quando fala em logística, né? Cadeias de suprimentos, a gente já começa a imaginar muito a questão do físico, né? Do produto, né? Da fabricação, de você ter a indústria 4.0 sendo uma fábrica onde você consegue ter entrada de insumos e essa entrada de insumos nas docas, né? Você teria ali esteiras automatizadas que levassem esses insumos até as máquinas. Essas máquinas você conseguiria, enfim, de maneira automática, ir agregando valor a esses produtos. Elas saíssem da sua linha produtiva e, de novo, fossem automaticamente colocadas ali dentro de caminhões. Né? No limite, isso seria uma manufatura completamente 4.0, né? Que você poderia ter as etapas ali sem o toque humano dentro dessa produção, tá? Mas, pessoal, tão importante, né? Ou em algumas situações talvez até mais importante do que você ter o fluxo físico automatizado, é você ter o fluxo de informações automatizado, né? Então, quer dizer, você precisa de uma coleta de dados, né? Que também seja muito precisa. E dentro desse contexto entram as tecnologias como a IoT, né, que é a internet das coisas, entram os sensores, entra a telemetria, né, que são tecnologias muitas vezes
colocadas nas máquinas, colocadas nos caminhões, e que conseguem tirar leituras do estado do motorista até, se ele está cansado, se ele está em boas condições de dirigir, se o motor do caminhão está funcionando bem. E isso são dados, né? Dados que são coletados ali, muitas vezes de minuto a minuto, leituras ali que vão em tempo real, gerando quantidades imensas de dados, né? E esses dados, eles precisam ser, enfim, coletados de maneira precisa, né? Não adianta você ter uma coleta imensa de dados se esses dados eles são errados, se eles são, coletados de maneira imprecisa ou até mal armazenados, tá? Então, pessoal, o que acontece, né? Esses sistemas de gerenciamento de armazém, né? E a gente está falando de WMS, TMS, no caso de transportes, né? Justamente eles se baseiam em grandes quantidades de dados, de coletas de dados, né? Então, no caso do WMS, né, como exemplo aí do slide, quer dizer, você pode ter um sistema que otimiza, por exemplo, o endereçamento do material, né? Algo que consegue fazer uma curva ABC ali de armazenagem, né? De forma que os produtos, vamos imaginar que esse ABC, os produtos A seriam aqueles de maior giro, né? Só que isso também pode ser dinâmico, pessoal, dentro do armazém, né? Então, olhem só que coisa poderosa, você conseguir ter dados de demanda dinâmicos, né? Coletados em tempo real, e que, de alguma maneira, esses algoritmos eles conseguem ler essas grandes quantidades de dados e também te dar uma resposta praticamente em tempo real, né? E te dizer, de maneira dinâmica, onde esses produtos têm que ser armazenados. Você pode ter um determinado perfil de demanda que mude, né? Um perfil de consumo ali de um determinado cliente que mude, e um produto que era A, né? Que era armazenado ali mais perto da doca de expedição, agora ele vai ter que ser armazenado um pouco mais ao fundo, porque ele virou um produto B, por exemplo, o giro dele caiu, né? E isso pode ter diversos motivos, pode ter entrado um concorrente, o produto pode estar caminhando para o fim da curva dele, do ciclo de vida dele, ele está ficando obsoleto. Então, de novo, reparem como isso abriria aí, por si só, mais uma aula inteira, né? Aqui a gente vai passar por vários tópicos que, por si só, cada um poderia dar uma dissertação, uma tese, uma aula, um curso, né? Então, eu vou tentar aqui, dentro do possível, ir botando no aprofundamento adequado para a gente conseguir cobrir todos, tá? Então, algumas questões ficam, né, pessoal? Como a gente vai tratar essa quantidade enorme de dados, né? Por exemplo, a Amanda puxou um exemplo aí da matéria de logística, né, que eu dava na graduação, e dentro dessa mesma matéria, né, eu tentava colocar alguns cases em que justamente, né, eu pedia para o pessoal coletar dados, bases de dados, e a gente colocar algum problema, né, tratar esses problemas de alguma maneira, por exemplo, usando a linguagem R, usando alguns algoritmos, né, que vêm sendo usados para resolver problemas aplicados à ciência de dados, né. No caso ali da disciplina, eu aplicava com o pessoal alguns algoritmos de árvore de decisão, né? Random Forest, AdaBoost, XGBoost, tá? Quem tiver interesse em pesquisar isso aí depois, fala comigo que eu, enfim, dou essa sopa de letrinhas aí para vocês pesquisarem, né? E o que acontece? Por que esses algoritmos vêm sendo muito utilizados, né? Porque justamente eles vêm sendo capazes de trabalhar com grandes quantidades de dados, tá? Então, eles conseguem fazer previsões, conseguem fazer classificações, né? Mas, por exemplo, linguagens aí como R, que eu falei, né? São linguagens de muito alto nível, né? E aí, dentro da programação, você acaba tendo um trade-off também, né? Quanto mais alto nível, quanto mais fácil de programar, né? Claro, que eu estou falando a grosso modo, tá, pessoal? Em geral, essa facilidade ela acaba tendo um custo em termos de computação, em termos de agilidade, em termos de tempo para você processar os seus dados, tá? Então, quer dizer, linguagens como R, como Python, né, que estão muito populares hoje em dia, né, elas acabam tendo esse custo um pouquinho maior de computação, tá? Linguagens mais modernas e que estão prometendo resolver isso, né, tem uma linguagem chamada Julia,
né, por exemplo, eu ainda nunca trabalhei com ela, mas o pessoal fala muito bem, que ela está conseguindo juntar um alto nível, né, pacotes simples de serem programados e também com um pouco mais de agilidade, tá? Então, essa é a grande chave, tá, pessoal? E se você pegar problemas de otimização clássica, tá? Pesquisa operacional, né? Que usa métodos de decomposição, enfim, maneiras de você tentar quebrar problemas grandes, né? E dar uma solução, né? Enfim, nos métodos exatos não vai ter jeito, né? Os métodos de decomposição vão ter que resolver. Mas, às vezes, você tem que apelar para heurísticas, algoritmos genéticos, algoritmos de colônia de formigas, tá? E você não vai ter uma solução ótima com esses algoritmos, mas vai ter alguma coisa muito razoável, muito perto do ótimo até, tá? Então, tudo vira essa questão. Vocês vão ter essa quantidade gigantesca de dados, né? E aí vem essa segunda pergunta. Como esses dados tratados, né? Como a gente pode consolidar indicadores simples que forneçam aos gestores uma foto precisa do negócio, né? E muitas vezes o trade-off também que os gestores passam é o seguinte, cara, quantos indicadores eu vou ter, né? Vou medir tudo? Vou medir pouca coisa, né? Quantos indicadores ter também é um trade-off importante, né? Enfim, em lugares que eu já trabalhei no passado, às vezes em empresas grandes ficava naquele afã de medir tudo, né? E acabava que tinha indicadores que eram calculados e ninguém olhava, né? Essa que era a grande verdade. Um outro fator muito importante é a questão, na verdade, dos fatores humanos, né? Que a gente vai dedicar uma aula mais para frente para falar disso, né? Mas aqui a gente vai tangenciar um pouquinho a questão. Por exemplo, robôs de picking, né? Se você pegar, provavelmente o auge da finesse do picking, né? Dentro do armazém, né? Se você conseguir também automatizar e deixar o armazém completamente 4.0, né? Pessoal, eu, sendo bem sincero, eu nunca pesquisei quanto custa um robô desses, né? Mas eu imagino que seja um investimento altíssimo, né? E muito provavelmente para ele se pagar, né? Para você ter um picking completamente automático, precisa ter um regime de trabalho contínuo, né? Em que você tem o armazém ali o tempo inteiro trabalhando naquela expedição. Ou seja, você vai precisar ter produtos de altíssimo valor agregado e com um giro também imenso, que você precisa ali ficar o tempo inteiro botando esses robôs para funcionar, para que esse investimento se pague de maneira mais rápida possível, tá? Então, pessoal, daqui para frente a gente vai começar a ver alguns frameworks, tá? Esse aí é o primeiro deles, né? Que é de um artigo que não é tão acadêmico, né? Um artigo mais voltado para mercado também. Mas assim, olha só já que interessante, né? Essa teia, esse emaranhado de coisas, né? Que tenta aí destrinchar um pouquinho esse mundo de operações de gestão da cadeia de suprimentos que a gente vive, né? Então você vê, tem ali no ambiente, né? Vamos de fora para dentro analisar essa figura, né? Você tem ali elementos como economia em rede, colaboração, um ambiente de escassez de recursos, né? Que a gente tem a pandemia agravando. Produtos individualizados, né? Clientes que cada vez mais querem um nível enorme de customização, né? E aí, dentro disso, né, a questão da experiência do cliente traz o conceito de omnichannel, que eu também pretendo lá na frente dedicar uma aula para falar disso, tá? E mais dentro ali da figurinha, né, entrando um pouquinho mais ali na figurinha, você tem a produção, você tem a entrega, você tem as operações, a inovação, o planejamento, a internet das coisas, quer dizer, você tem todos esses elementos que precisam ser costurados para, de fato, levar algum valor que se reflita em receita. No final, pessoal, a função objetiva é sempre maior receita e menor custo, tá? Então, quer dizer, na verdade, essa coordenação e esse planejamento, eles precisam de um refino maior, porque cada vez a gente tem um número maior de elementos, né? Se a gente voltar lá na primeira aula, né, pegando o Fordismo, o Taylorismo, quer dizer, o desafio de coordenação, né, digamos, ele era menor, você tinha menos elementos, tá?
aqui você tem uma série, claro que lá você não tinha outros facilitadores, né? Aqui você tem facilitadores, né? E esses facilitadores, ao mesmo tempo que eles facilitam algumas questões, né? Quando eles viram panaceias, viram coisas que têm que ser implementadas sem você ter um maior cuidado, sem avaliar o timing da implementação dessas soluções, eles podem acabar virando mais riscos, tá? Então, bom, alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Eu joguei um monte de conceito aqui, tranquilo, tudo bem? Beleza, né? Maravilha. De vez em quando eu vou perguntar, porque eu posso ter caído aqui, eu estou falando sozinho, tá? Então aí vocês dão um ok e a gente segue. Então, bom, seguindo aqui, né, essa figurinha muito bacana também, né, mostrando tendências do Supply Chain 4.0, né? Então, quer dizer, tem vários elementos aí também, né, que a gente tem a parte inbound, né, armazenagem, outbound, e aí chegando nas vendas é o serviço ao cliente, né? Então a gente tem escaneamento automático das etiquetas, né, que de novo isso vai ser fundamental para você alimentar o seu Big Data, tá? Então essa armazenagem ela vai incluir também, né, a bipagem ali dos produtos, né, no jargão da logística, vai fazer com que esses dados vão para uma base de dados também que sirvam como informação para verificar o giro do produto, perfis de demanda do cliente, né? E no limite, se você tivesse uma empresa, né, com uma integração dos sonhos, né, você teria essa base de dados também alimentando um sistema de S&OP que daria insumos para o comercial, de repente fazer uma venda um pouco mais focada, né, para o cliente final, quer dizer, baseado em dados, baseado no perfil do consumidor, tá? Gestão automática de estoque, picking já falamos, né? A questão do tracking, né, pessoal? Hoje a gente vê qualquer pedido que a gente faça pela internet, ele te diz, seu pedido acabou de ser separado, leia-se, picking, né? Seu pedido foi separado, seu pedido está a caminho da sua casa, seu pedido foi entregue, né? Então, quer dizer, hoje é praticamente impossível você fazer qualquer compra que não tenha isso, né? E aí vai seguindo, pessoal, vai seguindo aqui dentro da nossa linha, né? O tracking dos veículos, né? Já foi falado, a previsão colaborativa, né? E esses dados, eles precisam, né? Quer dizer, aqui está no fluxo tradicional, que a gente imagina, né? Da esquerda para a direita ali, em geral a gente convenciona dessa maneira, o fluxo de produtos. E você tem um contrafluxo de informações, né? Que na verdade, pessoal, esses fluxos eles vão seguindo em todos os sentidos, tá? A gente coloca dessa maneira para ficar um pouquinho mais didático. Mas você tem fluxos ali de produtos muitas vezes retornando, né? Se você pegar a parte de economia circular, né? O aproveitamento ali de produtos, manutenção, tá? Esses fluxos eles são muito mais complexos do que esses ciclos lineares, tá? Então vamos seguir aqui. Pessoal, o que eu consegui ver de convergência, né, um pouquinho na literatura, né, é que hoje a gente tem uma certa visão, né, de, por exemplo, para você construir uma supply chain 4.0, você tem basicamente 4 construtos, 4 grandes blocos, né, 4 pilares, por assim dizer, tá? Bom, o primeiro que foi possível identificar é a blockchain. Né? A blockchain, como a gente diz, né, como, enfim, está descrito, né, foi criada para ser uma rede, né, praticamente à prova de hackeamento. Né? Eu não vou saber dar os detalhes, né, justamente tecnológicos de por que ela gera essa segurança maior, mas é uma rede que foi criada com essa finalidade e, por exemplo, a gente tem a questão das criptomoedas, né, e outras redes, né, que vão se apoiando dentro da blockchain para justamente gerar mais segurança e que você possa negociar, né, no caso aqui eu peguei o exemplo do Bitcoin, né, e você tem uma série de outras criptomoedas aí sendo negociadas, tá? E com isso, via blockchain, os riscos são consideravelmente reduzidos, tá? O segundo bloco, pessoal,
é a questão das torres de controle logísticas, né? Isso também ganhou muita importância, principalmente, né, com o advento do Big Data, da indústria 4.0, tá? Porque o que seria a torre de controle? No limite, né, a gente pode imaginar, né, enfim, como sendo grandes salas, né, em que você tenha monitores, né, telas com os indicadores principais ali da sua operação, né? E aí você vai ter um conjunto ali de analistas que vão estar recebendo em tempo real esses dados da sua operação, se está acontecendo alguma coisa com a entrega, né, que precise de uma interferência, uma mudança na rota, alguma coisa desse tipo, e vão conseguir tomar decisões ali em tempo real. Tá? Então, a torre de controle seria algo mais ou menos nesse sentido, tá? E que aí vai ter os seus processos, né, os seus indicadores, e que com isso vai buscar tomar decisões com uma maior qualidade, tá? Que você consiga ali priorizar uma determinada entrega de acordo com a vontade de algum cliente, a emergência ali de algum cliente, quer dizer, fornecer flexibilidade à sua operação, tá? Talvez o cerne ali da sua torre de controle seja esse. Você conseguir melhorar o seu nível de serviço via uma maior flexibilidade que você vai obter justamente vendo a sua operação, né, tendo maior entendimento ali da sua operação e conseguindo impactar, fazendo alguma mudança ali em tempo real, tá? Bom, ainda dentro ali desse segundo bloco, né, alguns autores já estão começando, né, a criar modelos de maturidade para a torre de controle. Então, quer dizer, você poderia ter um primeiro nível ali da torre de controle, que fosse o monitoramento, né, com uma habilidade ali de acompanhamento de viagens, pedidos, né? Um segundo nível que fosse você conseguir, a partir desse monitoramento, dar uma resposta, né? Porque não adianta, beleza, você está ali monitorando, porra, vai chegar a mensagem da entrega, a carga foi roubada, a carga, ou o cliente vai dizer, pô, será que não teria como me entregar mais X unidades, né? Ou, será que esse caminhão não pode ir para algum outro cliente primeiro, porque eu não tenho como receber, né? Beleza, né? Imagina, se eu estou só monitorando e não tenho uma capacidade de resposta, nenhuma dessas perguntas ia ter resposta positiva, né? Para todos ia ser não consigo fazer nada, eu estou monitorando aqui, mas eu não tenho flexibilidade para mudar nada. Aí não adianta. Então, quer dizer, um segundo nível seria você conseguir dar essa resposta, né? Você ter esse mínimo de reatividade, né? Dado que eu estou vendo alguma coisa no meu indicador, eu consegui dar essa resposta, tá? O terceiro nível seria você antecipar, né? Você ir além, quer dizer, você tem a capacidade preditiva, né? Os seus dados conseguirem, por exemplo, olhar uma determinada conjuntura e apontar, ó, essa combinação de fatores aqui no passado, ela gerou problema, ela gerou um determinado risco, né? E aí é que esses alguns algoritmos que a gente tem que ajudam a detectar isso, né? O próprio Random Forest, você tem um algoritmo bacana que gera regras de negócio, que é um algoritmo chamado a priori, né? E que justamente vão contribuir para isso. Eles vão conseguir pegar na base de dados uma certa conjuntura, uma certa combinação de fatores que já se repetiram ali no passado essa combinação, né? Que pode ser do tipo, vamos tentar tangibilizar algum exemplo, né? Pô, um determinado dia da semana, um determinado tipo de caminhão, uma determinada condição climática, tá? Vamos ficar nesses 3 fatores aqui. O algoritmo olha para esses 3 e pensa, olha, no passado, quando esses 3 fatores aqui aconteceram de maneira simultânea, você teve atraso de entrega e você teve, por exemplo, uma multa contratual, né? Então, por exemplo, você pode, dentro desse algoritmo, criar um sistema de apoio à decisão em que, quando você tem esses níveis desses fatores, essas determinadas combinações, você dispara um determinado alerta ali de risco, né? Então, dessa maneira, você já consegue, por exemplo, antecipar, né? Então, por exemplo, a gente tem, né, alguns fatores desse tipo, por exemplo, para chuvas, né? Alerta Rio,
monitoramento de furacões nos Estados Unidos, né? Quer dizer, isso analogamente, né, você poderia ter uma combinação de fatores desses para a sua operação, né? Fatores que, quando chegam ali em conjunto, a base de dados ela consegue disparar algum alerta. Opa, gestor, faz alguma coisa aqui, que quando esses fatores acontecem em conjunto, você tem uma probabilidade alta quer dizer, você tem um risco maior e uma probabilidade alta desse risco se converter em alguma coisa que vai dar problema na sua operação, tá? O último fator seria você conseguir sincronizar isso tudo. Imagina, pessoal, você tem no limite ali um sistema que coleta dados de maneira automática, monitora, consegue fazer previsão, consegue disparar uma ação, né? Seria, digamos, uma torre de controle 4.0, né? E seria talvez a finesse, né? A maneira mais refinada que você poderia fazer de ter uma gestão de cadeia de suprimentos totalmente 4.0. Quer dizer, você tem a operação acontecendo de maneira automatizada, essa operação coleta dados, monitora, consegue antecipar, consegue dar resposta, e isso tudo está trabalhando de maneira sempre totalmente sincronizada, né? Quer dizer, seria realmente o estágio de mais alto nível de uma supply chain 4.0. Bom, o bloco 3, né, o 2 ele seria a torre de controle, mas segundo o modelo desse autor, né, essa parte de machine learning ela já estaria dentro desse bloco 2 de torre de controle, né? E o machine learning é isso que eu comentei, tá? O bloco 4 seria a questão dos veículos autônomos, ou até mesmo você imaginar as impressoras 3D, tá? Que seria justamente aquela costura entre os seus elos ali da sua cadeia de suprimentos, tá, pessoal? Beleza? Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Foi muito conceito, foi uma parte densa, aí eu falei muita coisa, pouco aprofundada. Alguém ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Pode falar. Oi, Pedro. Diga. Então, eu fiz umas anotações aqui, tem alguns assuntos que são novos para mim e que depois eu vou marcar para a gente conversar, vou te mandar umas mensagens, se você me indicar alguns artigos, algumas coisas para eu ler. Maravilha, maravilha, perfeito. Tá? Mas assim, você conseguiu pegar um pouquinho da discussão, viu alguma coisa que se aplica? Nossa, eu tô entrando no meu mundo, assim, eu tô entendendo na teoria muita coisa que eu vivo, já vivi, assim, é bem bom, mas tem algumas coisas que eu acho que eu preciso pesquisar mais para ter mais propriedade para falar, entendeu? Legal, maravilha. Justamente, acaba sendo um pouquinho daquilo que eu comentei, né? Essa aula, né, a gente acaba que está falando aqui de uma série de assuntos e basicamente não tá se aprofundando em nenhum, né? Mas assim, cada tema desses você tem potencial de virar mestrado, virar doutorado, virar pós-doc, virar linha de pesquisa ainda por alguns anos, né? Só esse assunto de torre de controle, né, é um assunto que eu também, assim, o dia que tiver alunos também que entrem querendo cair de cabeça nesse tema, eu também vou achar fantástico, porque é um tema também que basicamente tem tudo para ser feito ainda, né? Então, muitos desses temas aqui vão ter essas características, né, pessoal? Então, bom, a gente chegou mais ou menos na metade aqui da aula. O que acontece, né? A minha ideia a partir de agora é aprofundar um pouquinho esses conceitos que eu introduzi aqui a partir desses 2 artigos, né? É até uma coisa meio engraçada, que quando eu estava montando essa aula, né, esse slide eu tive que mudar 2 vezes, porque o primeiro eu botei assim, aprofundar os conceitos através de 4 artigos. Bom, aí eu fui lendo os artigos, fui colocando as partes interessantes, aí quando eu vi, cara, esses 2 artigos já estão com muito conteúdo, né? Bom, eu vou botar 3. Beleza. Quando eu botei 3, cara, vi que ainda tinha muita coisa. Essa aula a gente não ia conseguir terminar.
Aí no final eu pensei, bom, acho que 2 está de bom tamanho, até porque muita figura aí pode ser que dê debate, a gente tem muito tempo para análise, tá? Então, basicamente, pessoal, a partir de agora, eu selecionei esses 2 artigos, já estão lá no grupo do Teams, tá? Que, bom, esse primeiro é Supply Chain Data Integration, né? É uma revisão de literatura, né? De Vieira e outro. Bom, esse Vieira não sou eu, Pedro. tá? Esse Vieira é uma outra pessoa. Pode falar. É o André aqui. Não, eu queria saber se a Amanda e a Roberta têm acesso aos arquivos no Teams. Não sei se convidado tem acesso. Perguntas que elas podem responder. Oi, André. Eu ainda não testei. Na verdade, eu consegui acessar o link, mas eu não consegui ver ainda na minha tela aqui nenhum item aqui que eu consiga pegar arquivo ou baixar arquivo, não. Tá. Acho que a Amanda também não deve ter acesso, não, né, Amanda? Eu consigo clicar nesses arquivos e aí aparece tudo para mim direitinho. Ah, tá. Para mim não aparece ainda. Eu estou pela web. Talvez pelo web você não consiga, mas isso não tem problema. Qualquer coisa vocês falem comigo, que eu mando até por e-mail, tá? Isso aí é tranquilo. Foi um ótimo. Tá. Obrigado aí mesmo por levantar essa bola. Qualquer coisa vocês falem comigo, tá? Tá, Roberta. Porque a Roberta falou que estava querendo material, né? Eu lembrei. Material tem bastante lá, né, Pedro? Pois é, mas às vezes eu vou entender com ela também que material que ela quer, né? Se aquele que já está lá atende, né? Aí a gente vê. Alguma coisa mais específica a gente pode ver depois também. Não, perfeito. Então, beleza. O segundo artigo, né, ele fala justamente, né, do impacto da tecnologia da indústria 4.0, né, do ripple effect, né, e do supply chain analytics, né. Então, esse autor chamado Ivanov, né, ele tem sido um autor assim bastante prolífico, né, dentro do SRM, né. Ele tem realmente produzido em quantidade e qualidade artigos que são realmente muito bons, né? Não à toa, na minha última bibliometria, ele foi o autor mais citado, tá? Então, ele tem produzido realmente uma quantidade de material, assim, que é muito interessante da gente estudar e, enfim, tentar beber um pouquinho nessa fonte, tá? Então, bom, pessoal, o primeiro artigo, ele mostra, né, como o nome já diz, uma revisão de literatura, uma parte bibliométrica, tá? Então, eu vou trazer aqui pontos principais do artigo. Quem quiser ler na íntegra, tá? É como eu falei com vocês. A minha ideia não é deixar as aulas muito longas, tá? A última até a gente acabou indo mesmo para quase 3 horas de aula, né? Porque teve bastante debate, teve cada um dizendo as suas ideias de trabalho, tá? Mas nesse ponto, se for até 3 horas, eu acho até positivo. Porque aí está indo a 3 horas porque está de maneira orgânica, porque está dando debate, está dando muita discussão, tá? A ideia não é que eu fique 3 horas vomitando conteúdo para cima de vocês, porque fica uma coisa extenuante, tá? Eu acho que não tem sentido. Quando é aula presencial, eu acho que vai uma coisa até que interage mais, né? Agora aqui no computador, quer dizer, todo mundo sentado olhando para a tela. Depois de 2 horas, se o debate não tiver envolvente, vai todo mundo olhar o WhatsApp, olhar e-mail junto, tá? E normal, aqui não está em nenhum juízo de valor, tá? Que isso vai acontecer com todo mundo, inclusive comigo se eu estiver assistindo. Então, bom, meu objetivo é sempre tentar botar aulas que a gente consiga aí, vamos ver, 1h30, 1h40 de conteúdo expositivo, tá? Então, vamos ver se eu consigo cumprir isso e o resto fica para debate, fica para coisas que vocês tragam, tá? Então, bom, o artigo ele vai falando ali de integração de dados, SRM e IoT Indústria 4.0. Então, quer dizer, parece que ele foi feito sob medida para essa aula, tá? Então, bom, entre outras perguntas, pessoal, que são mais de escaneamento da literatura, de estado da arte, né? Uma pergunta de pesquisa desse artigo é muito interessante, né? Então, quer dizer, que experimentos de simulação são conduzidos
para avaliar o impacto dos riscos nas cadeias de suprimentos, né? Então, bom, algumas estatísticas são muito bacanas que os autores vão trazendo, tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, né, ele divide os artigos que ele levantou, se são casos reais, né, ou se não são casos reais, são meramente experimentos numéricos. Eu fiquei até bastante surpreso que deu mais ou menos meio a meio, né? Em geral, é bem difícil esse tipo de artigo você achar casos reais, tá? E ali você vê entre os segmentos que são mais abordados, né? Isso não surpreende, né? Por exemplo, você tem manufatura como primeiro segmento, e o que ele botou ali como NA, né? Muito provavelmente são os experimentos numéricos, né? Que muitos artigos fazem, né? E não à toa, a grande maioria desses NA são azuis, né? Barrinha azul ali, dizendo que não é um caso real. Então, justamente são casos que não são nenhum segmento específico, né? O autor fez algum experimento numérico e aí classificou como NA. Né? E aí a gente vê, bom, manufatura de maneira geral, claro, em geral o maior número de exemplos é sempre manufatura. Depois tem ali o que ele chamou de bens de consumo, indústria química, construção, e por aí vai, né? Mercado de alimentício, né? Carnes, transporte, ajuda humanitária, e até cadeia de suprimentos que ele chama de brand, provavelmente tem muitos artigos, pessoal, para quem tiver interesse, né, ligados à saúde, da cadeia de suprimentos de sangue, né, de suprimentos de sangue, tem uns artigos bastante interessantes disso, tá? Então, bom, vamos continuar vendo os pontos interessantes aqui do artigo, né? Bom, aí aqui já é um gráfico de torta, né, que foi feito com o percentual de tipos de riscos, né, de acordo com a classificação dos artigos. Então, você vê, você tem ali uma grande parte dos artigos, né, de infraestrutura, riscos de informação, riscos financeiros, de transporte relacionados à demanda, manufatura, suprimentos externos, tá? Bom, seguindo aqui, né? Aí vem uma discussão muito interessante que ele levanta no artigo, pessoal, e aí eu vou querer um pouquinho a participação de vocês. O que ele fala, né? Com respeito a uma análise dos parâmetros e dos KPIs, né? A primeira coisa que os autores notaram é o seguinte, que muitas vezes o nível de serviço ele foi considerado tanto um parâmetro quanto um KPI. Tá? Eu já vou elaborar um pouquinho mais para pedir a ajuda de vocês. Isso aqui vai requerer um raciocínio realmente bem refinado, tá? A gente vai construindo junto aqui. O que ele fala em seguida? Bom, enquanto alguns artigos, né, falam, por exemplo, eles setam, né, eles estabelecem um determinado nível de serviço, e aí na simulação eles adaptam, né, a cadeia, adaptam outros parâmetros de para chegar naquele nível de serviço, né, aquele nível de serviço-alvo, e em outros casos, o processo é diferente. Em outros casos, a simulação, há uma certa conjuntura ali sendo feita, sendo simulada, e no final você verifica que nível de serviço sai ali daquela simulação. Tá? Então, bom, pessoal, quero que vocês me ajudem a interpretar esse parágrafo aí. O que vocês acham? Quais as implicações? Elaborem um pouquinho mais, vê se vocês conseguiram entender aí a diferença. Vamos lá, vamos começar naquela ordem ali que vocês aparecem para mim no Teams também. Então, pode começar aí com o André. Quando ele fala de nível de serviço, eu penso em monitoramento durante a execução de determinado evento, vamos dizer assim, o processo. Já o KPI já é um resultado fechado, né? O nível de serviço, voltando lá no nível de serviço, como você está acompanhando no dia a dia, você, de certa forma, consegue influenciar o resultado dele, né? O KPI eu já vejo ele mais como um painel tático, né? Aquele resultado e pronto, para que ele não se repita ou ele melhore, você toma ações de gestão, né? É o que eu imagino.
Eu entendi o seu conceito, faz total sentido. Mas assim, o que acontece? Porque justamente é uma coisa cultural, né? Que nem se a gente voltar lá naquele modelo de maturidade, né? De fato, a gente está acostumado com o KPI ser algo estático, né? O paradigma da gente ter um KPI dinâmico que vá sendo ali atualizado em tempo real ainda não é uma coisa muito fácil da gente conceber mesmo, não. Né? Por isso que que realmente esse raciocínio aqui ele é muito complexo, até da gente imaginar, né? Mas foi bacana, você falou uma coisa muito interessante aí, né? Porque, por exemplo, o seu nível de serviço, né? Na verdade, ele pode ser uma composição de vários níveis de serviço ao longo do processo, né? Você falou uma coisa muito bacana aí, muito interessante, tá? É que eu tento trazer o que eu tenho de experiência lá no serviço público, né? A gente estabelece nível de serviço para execução de contrato. Então, a gente acompanha a evolução do nível de serviço bem que muito de perto. Aí, assim, a gente consegue influenciar o resultado final do nível de serviço, porque é um acompanhamento bem de perto dele. Né? Perfeito. E você falou uma outra palavrinha-chave aí fantástica, que é o contrato, né? Muitas vezes você tem um acordo de nível de serviço, de SLA, né? Service Level Agreement, né? Esse acordo de níveis de serviço, muitas vezes ele pode ser por força de lei, ele pode ser uma norma no caso do serviço público, né? Você é obrigado por lei a fazer determinada entrega, né? E aí na sua simulação, justamente você vai ter que, de acordo com o nível de serviço dado, quais parâmetros eu vou ter que ter, o quão rápido, quantos funcionários eu vou ter que ter, porque o nível de serviço é fixo, não adianta, né? Eu não tenho nem a opção de oferecer menos, tá? Maravilha. Gabi, vamos lá, seus comentários. Eu perdi um pedaço do que você estava dizendo, que eu estava colocando, nem liguei a câmera aqui, que eu estava colocando o fone de ouvido, mas eu estou lendo aqui e elaborando. Né? Eu perdi a sua introdução sobre o slide. Sem problemas, pode ir elaborando, que a ideia aqui a gente construiu mesmo, né? Deixa eu só dar uma resumidinha então para te facilitar, né? O que acontece? E é engraçado que no artigo, né, às vezes a gente está dando uma lida e uma frase assim passa batida, né? Mas é engraçado, essa seria uma das frases que passaram batida, mas eu imaginei que daria uma discussão bacana, né? E de fato eu acho que pode dar. Porque o que o autor está levantando, né? É porque numa simulação, né, você pode considerar que você tem um nível de serviço que você tem que atingir, né? E aí, dentro dos parâmetros da sua simulação, você vai modificar esses parâmetros de forma a atender aquele nível, né? Na verdade, o seu nível de serviço ele vai ser uma restrição dentro do sistema, né? Ou, quando você não tem um nível de serviço fixo, o que você faz? Você mexe nos parâmetros da simulação, faz vários cenários e verifica qual nível de serviço vai sair, até sair algum que seja adequado. Te ajudou a esclarecer um pouquinho? Um pouquinho, sim. É que eu tô aqui, que nem o André, né? Trazendo para o dia a dia e tentando sair daquele. Eu tô fazendo quase que um macro, meso e miso, né? Aí eu tô indo para fora e para dentro, né? Então, não tá claro para mim a ideia de parâmetro, né? E aí o que eu estou entendendo é que parâmetros são quase que os limitadores de um processo para o atingimento de um nível de serviço que é desejado. Seria isso? Aí você levantou um ponto realmente muito bom, né? Porque o que acontece, né? Realmente, de fato, né? Porque para mim, lendo o artigo, ficou um pouco mais claro, mas assim fica meio descontextualizado mesmo, né? Você tem toda a razão. O que acontece? Bom, aí também, pelo que eu entendi do artigo, tá? De repente, vocês lendo poderiam ter até um entendimento além do que eu tive. O que eu consegui entender aí, que é KPI, é justamente aquela restrição forte, né?
Quer dizer, é o meu indicador, não tem jeito. Eu tenho um contrato ali de SLA e o meu KPI está marcado ali que eu vou ter um nível de serviço de 90%. Esse é o meu alvo, não tem jeito. Eu tenho que perseguir isso, porque senão eu vou tomar multa, né? O parâmetro, principalmente na simulação, né, é algo que você brinca com os parâmetros, né? Eu vou botar aqui mais um recurso, vou botar esse recurso aqui com uma capacidade maior, em vez de 2 turnos de produção, vou botar 3 para ver o que acontece, né? Então, é um pouquinho isso. Então, o que vem na minha cabeça ao ouvir a sua fala, né, e ler e elaborar aqui, o que a gente consegue interpretar desse parágrafo, o que vocês acham? O que eu entendo é que o parâmetro é quase que um caminho e o KPI é o resultado. Perfeito. E aí, se o caminho e o resultado andam juntos, você vai ter uma soma boa, né? Você vai ter ali a soma zero, né? Que é o que você queria. Agora, se você não tem setado os parâmetros adequados, fica quase que inviável você querer debater KPIs, né? Porque aí fica um resultado vazio. Você está calculando algo que é que nem quando você trouxe a sua retórica lá de processos. Você está querendo melhorar algo que é lixo. Perfeito. Eu penso por aí. Não sei se é isso que você tinha pensado aí de reflexão. Muito bom. Eu acho que é bem por aí, porque justamente, por exemplo, imagina, você pode ter um nível de serviço-alvo, por isso que a simulação, né, o trabalho com dados, ele é tão importante. Porque, por exemplo, você tem aquele nível de serviço. E lá na sua simulação matemática, estatística, né, você vai perceber que para atingir aquele nível de serviço, você precisaria de uma combinação de parâmetros que é irreal para a sua empresa naquele momento. Né? Porque você não tem os recursos, você não tem as máquinas, você não tem a expertise. Né? Perfeito seu comentário. Né? André queria comentar mais alguma coisa, não? Tranquilo. André, você tá no mudo. Eu tô vendo que você tá falando, mas você tá no mudo. Que eu achei que eu tinha ouvido a voz dele. Foi mal. Eu estava falando que eu achei interessante essa colocação da Gabi com relação aos parâmetros, né? Porque a simulação ela vai testar justamente esses parâmetros para chegar ao melhor nível de serviço possível e, por fim, o melhor KPI, né? Sim. Perfeito. Beleza. Amanda, Roberta, querem comentar alguma coisa? Eu não quero comentar sobre... Ai, perdão, Roberta. Pode falar, Amanda. Não, pode falar. É que a gente falou juntas, pode falar. Mas a culpa foi minha também. Eu tinha que ter chamado. Então, eu nem ia comentar desse slide, eu ia comentar do slide anterior, que tem uma figura, e é engraçado que a figura mostrava os riscos, né? Isso. E aí, os riscos de informação maiores que todos os riscos de demanda, de financeiro, e é isso que a gente estava falando também, que no começo da aula a gente bateu muito na tecla da informação, né? Que em indústria 4.0, acho que isso se relaciona também. Um dos principais riscos, assim, que você quer é realmente a informação. Se você tem a informação errada, tudo desanda. É só isso que eu pesquei mesmo. Ótima intervenção, muito bom. Roberta. Oi, Pedro. Eu queria fazer 2 colocações. Uma é que eu tenho um exemplo assim, da minha rotina, só que não no lado quantitativo, mas no lado qualitativo. A gente tem muito na área da qualidade acordos com os clientes, né, para atender realmente um nível de KPI, né? O cliente ele contrata um serviço e a gente assina um acordo de qualidade com todos os parâmetros, né, que devem ser entregues durante um contrato ou durante que os serviços eles podem ser um contrato, eles podem ser por batelada, uma demanda específica, né? E isso também acontece no lado qualitativo da coisa, né? E aí, eu achei interessante, quando vocês estavam falando de parâmetro, assim, eu lembrei de um exemplo bem bobo, assim, do que é uma coisa que acontece
assim, na indústria, por exemplo, eu trabalhei numa indústria farmacêutica que a gente fazia muito isso. A gente tinha que entregar, por exemplo, uma formulação. E aí a gente mexia em vários parâmetros do tipo pressão, quantidade de água, temperatura, para você conseguir chegar, né? Por exemplo, naquela vazão, quantos litros eu vou entregar de açúcar por hora? Isso é muito comum na indústria. Então, assim, isso para mim ficou bem claro. Perfeito. Olha, esse exemplo foi realmente excelente, porque, de fato, né, eu acho que dependendo da indústria, né, realmente a indústria química, né, acho que não podia ter exemplo melhor, né, porque aí é bem isso, né, realmente você vai ter uma função Y ali, né, que justamente vai ser função de x1, x2 e x3, e você tem que, enfim, adequar essas quantidades, né, de forma que o seu Y saia adequado ali. Perfeito, ótimo exemplo, muito bom. Pessoal, essa figura aqui eu achei fantástica também no artigo, né? Porque, enfim, eu nem sei se eu consegui interpretar na totalidade dela, né? Mas mais ou menos, né? Aqui vem, por exemplo, do lado esquerdo, os parâmetros, né? E em quantos artigos esses parâmetros também viram KPIs, né? Então, os autores fizeram esse mapeamento, né? Então, enfim, claro, precisaria de muito tempo para analisar aqui essa figura, mas vamos tentar pegar ali a informação, né, que foi mais mencionado, né, muito bem observado pela Amanda, né, o information share ali, né, que são essas linhazinhas laranjas, né, então quer dizer, em alguns modelos eles são parâmetros, né, ou seja, de alguma maneira no modelo de informação, né, conseguiram quantificar algum nível ali, algum parâmetro de mais ou menos informação entrando no modelo. E, por exemplo, um dos KPIs que a gente tem ali na direita, reparem, é justamente o Bullwhip Effect, que é o nosso efeito chicote, tá? Que é um efeito aí que, para quem não conhece, nunca ouviu falar, depois dá uma procuradinha, porque ele é bem importante, tá? É um efeito em que você tem uma propagação muito rápida, tá? E pode ser um aumento, né, descontrolado da demanda, conforme você vai indo para elas mais distantes dos clientes, né? E isso pode ir numa onda de aumento de magnitude, como pode ir num vale muito grande também de ruptura, tá? Então, reparem, a informação ela está desembocando lá num KPI até de efeito chicote, tá? No lucro da cadeia, né? No fill rate, né? Quer dizer, nos holding costs, aí para ser sincero, eu não sei o que ele quer dizer com isso, né? Inventory level, né? Aí tem tudo a ver também com informação e tem tudo a ver com efeito chicote, tá? Então, claro, daria para a gente ficar um tempão aqui viajando, tentando interpretar essa figurinha, tá? Aqui eu vou tentar passar de uma maneira um pouquinho mais dinâmica, tá? Bom, aí tem uma outra pergunta também que é bacana dentro do artigo, né? Que é o seguinte, existem, né, soluções de simulação que sejam capazes de avaliar o impacto dos riscos nas cadeias de suprimentos, né? E de maneira que vá, né? Aí uma tradução livre aqui, né? Quer dizer, que sejam capazes de avaliar os riscos nas cadeias de suprimentos. Vamos lá, vamos tentar traduzir isso de acordo com a agenda de indústria 4.0, né? Então eles tentaram avaliar isso, né? E aí os autores falam que para você ter, né, uma cadeia, né, digamos assim, e soluções de simulação que estejam alinhadas com o que eles chamam de movimento 4.0, você precisa ter 3 pilares, né? O que eles chamam de Advanced Visualization Capabilities, né? Que é você ter um modelo de simulação que vá além dos números, mas que consiga fazer você visualizar o processo, né? Ou numa simulação 2D ou 3D, tá? Um bom nível de integração de dados e que esse modelo consiga automaticamente fazer o próprio update, né? Ou
se, enfim, gerar novas etapas dentro do modelo, tá? Ou seja, esse modelo ele consiga se regerar ou fazer o próprio update, tá? E aí, bom, vocês podem ver por essa tabela que é uma quantidade pequena de artigos, né, que apresenta essa primeira capabilidade, né, que seria você ter um modelo ali, e aí é muito bacana que eles botam, né, nessa primeira coluna o software que foi usado. Então tem aí softwares bem clássicos de simulação, como o NLogic, o Arena, tá, e vários outros aí que eu não conheço, tá, pessoal? Simulate eu conheço, ProModel, Plant Simulation, né? E vários outros aí que eu nem ouvi falar. Então, quer dizer, tem por software o tipo de suporte que foi utilizado no artigo, tá? E aí a gente vê que é bem pouco mesmo que usou ali algum tipo de simulação 2D ou 3D, tá? Nível de integração de dados, né? E aí a gente vê ali também que um manual input, né? A imensa maioria também dos artigos, né? Que de alguma maneira tem que fazer uma inserção manual de dados, tá? Consideravelmente menos artigos, você vai ter ali algumas planilhas, tá? Que já fazem a entrada de dados e um pouquinho menos bases de dados externas, né? De alguma maneira o modelo de simulação consegue pegar uma base de dados externa, ler esses dados e implementar uma solução de simulação, tá? E aí vocês vejam também que é um filão enorme de pesquisa aí, como tem pouca coisa nisso ainda para ser explorada, tá? Bom, e aí o terceiro parâmetro que os autores trazem também quer dizer, uma quantidade extremamente pequena, tá? 95% dos artigos, tá? Não menciona nenhum tipo de features, né? Nenhum tipo de características dessas nos modelos, de modelos que consigam automatic model update or generation, tá? Então, bom, o que acontece, pessoal? Esses trabalhos, né, apresentados pelos artigos, né, não, quer dizer, a gente não consegue visualizar, né, eles sendo aplicados sem uma intervenção manual, né? Isso foi uma grande conclusão do trabalho, tá? Ou seja, quando, né, a gente tem uma mudança real desse sistema, né, o que acontece sempre em cadeias de suprimentos, você também vai ter que ter um analista ali capaz de refazer esse modelo, refazer os dados, tá? Então, quer dizer, são apenas cerca de 5% ali dos artigos que apresentaram alguma dessas features, tá? E aí, claro, quem quiser algum dia se aprofundar nisso, vale a pena ir no artigo e ver quais são esses poucos artigos que apresentaram esses modelos, tá? Bom, agora, pessoal, a gente vai para o segundo artigo, tá? Que tem bastante coisa bacana para discutir também, né? Que é o que fala dos impactos da digitalização e os impactos do Ripple Effect, tá? Então tem 3 pontos básicos que o artigo busca discutir, né? Que relações existem entre Big Data, Indústria 4.0, esse Additive Manufacturing, impressão 3D, tá? Advanced Trace and Tracking, que são sistemas de tracking, essa hora a cabeça está dando meio ruim, rastreamento, né? E aí entra também a telemetria, RFID, tá? Esses sistemas que conseguem te ajudar a rastrear, tá? E os sistemas, né, as disrupções, as rupturas dentro da cadeia de suprimentos. O segundo pilar o segundo ponto do artigo, como essa digitalização pode contribuir, né, para, enfim, né, enhance o controle, né, melhorar esse controle do Ripple Effect, tá? O terceiro a gente tem que soluções baseadas em tecnologias, né, enfim, podem de alguma maneira trazer esses gatilhos de desenvolvimento, né, para a gente trazer soluções de risco baseadas em analytics, tá? Ou seja, justamente a gente conseguir pegar, né, essas bases de dados e via analytics, via essas soluções que usam os dados, né, você conseguir ter gatilhos ali que contribuam também para as melhorias dos riscos, tá?
O bacana desse artigo, pessoal, é que ele vai trazendo diversos frames, né? Diversos frameworks conectando esses conceitos, tá? Então, esse é o primeiro que eles trazem, né? Quer dizer, um framework ali em que ele bota no centro uma cadeia de suprimentos digital, né? E os bloquinhos que vão ali construindo, né? O Big Data, a impressão 3D, os sistemas de rastreamento e a indústria 4.0, tá? Um segundo bloco que a gente tem, pessoal, que eles vão dizer o seguinte, né? Para a gente combater o Ripple Effect, né, a gente tem alguns pilares que eles colocam: redundâncias, robustness, né, que é você conseguir criar robustez ao longo da cadeia, flexibilidade, né, então esses seriam os major drivers, né, os principais direcionadores de controle de Ripple Effect dentro da cadeia de suprimentos, tá? E aí, vocês podem ver na figurinha, quer dizer, você vai ter mecanismos proativos e reativos. Dentro dos proativos, né, risk mitigation, né, aí tá junto, né, risk mitigation inventory, né, então quer dizer, mitigar riscos de estoque, possuir capacidade redundante, backup facilities, né? Quer dizer, de alguma maneira você conseguir ter... E quem viu o case da Ericsson, né, pessoal, viu o quanto isso é importante, né? Aquela célula produtiva que saiu de funcionamento devido ao raio, né? E aí, por conta disso, aquele prejuízo gigantesco, né? Então, se possível, você ter uma facility ali de backup. Não é fácil, né? É bastante difícil você ter isso. E reativo, né? Parametric recovery, né, process recovery, né, structural recovery, quer dizer, você ter de alguma maneira ali recuperação, né, uma vez que já aconteceu, né, que o risco está se manifestando, você ter uma rápida recuperação, tá? A partir daí você tem disrupções, né, das cadeias, alguns autores falando, né, resiliência das companhias, os autores que falam, tá? E aí, artigos ali específicos para quem quiser detalhar cada um desses temas, tá? Isso aqui é muito bacana também, pessoal. Não vou, logicamente, ser extensivo aqui nessa tabela, né? Porque a gente teria que ficar uma aula inteira também falando dela, né? Mas olha que bacana. Ele está falando ali, né, da aplicação da digitalização para gestão da cadeia de suprimentos. Então, por exemplo, a gente tem ali os 4 blocos que foram falados, né? Vamos pegar aqui o primeiro. Predictive Analytics, né? Então, é justamente a capacidade de você ser preditivo, né? É aquele terceiro nível de maturidade ali da sua torre de controle que a gente viu, se não me engano, no segundo ou terceiro slide, um dos primeiros slides aí da aula. Enablers, Big Data, né? Chances for SCM, né, o Supply Chain Management. Aí você tem ali Increasing Promotion, Action Quality, Better Demand Forecasts, né? Então, quer dizer, as oportunidades, né, que você tem de melhoria a partir dessa implementação de digitalização. Os desafios, né? A transparência de dados, né? E o safety, né? A segurança desses dados, né? E aí, nesse sentido, a blockchain traz uma contribuição, enfim, imprescindível, né, em termos de segurança de dados, de tráfego de informações. Impacto nas rupturas e no gerenciamento do Ripple Effect. Redução nos riscos de demanda de informação, tá? E por aí vai. E aí, os outros blocos vão trazendo informações aqui fundamentais também, beleza, pessoal? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Sim. Beleza. Beleza, maravilha. Pessoal, então acho que eu vou conseguir cumprir aquela meta de até as 8 horas conseguir fechar aqui o conteúdo. Abro para vocês fazerem mais as contribuições de vocês, mais algum debate, que a gente consegue dar uma encerrada hoje um pouquinho antes, tá? Bom, essa segunda tabela também é muito bacana. Ela está falando de Reasons for Ripple Effects in the Supply Chain.
né? Então, quer dizer, que bacana, é óbvio, pessoal, que eu acho que tem muito espaço aqui para um artigo só disso. E não só disso, mas assim, tentando mapear esse ripple effect em segmentos específicos. Então, por exemplo, razões de ripple effect na blood supply chain, que é a cadeia do sangue, na cadeia alimentícia, na cadeia da saúde, na cadeia automotiva, tá? Abre centenas de possibilidades de artigos, tá? Então, por exemplo, olha esse primeiro aqui, pessoal. Provavelmente, se eu procurasse um artigo que encaixasse com a última aula, eu não ia achar. Mas olha como encaixa perfeitamente com o case da Ericsson. Single sourcing, né? Quer dizer, um único fornecedor. Né? E olha o nível do ripple effect, né, do case da Ericsson. Né? Na época, quer dizer, o artigo nem tinha cunhado esse termo ainda. Countermeasures. Multiple dual sourcing backup suppliers, né? Óbvio, né? Meio mais fácil pensar na solução do que implementar, propriamente dito, tá? E aí a gente tem issues, né? Related issues in digital technologies to ripple effects control in the supply chain. Manufatura aditiva, de novo a gente tem ali a impressão 3D, né? Olha só, isso é muito bacana, né? Additive manufacturing tends to reduce the number of layers in the supply chain, né? O número de camadas na supply chain, o número de elos na supply chain, né? No limite, se você não precisa de uma capacidade produtiva tão enorme a ponto da impressão 3D dar conta, pode ser que de fato o elo da manufatura você consiga eliminar, né? Você tem a impressão 3D lá muito perto do elo do cliente final, tá? Seguindo aqui, um resumo desse frame, né, pessoal? O bacana nesse artigo é que ele traz realmente uma série de figuras fantásticas, né, de frames para você conseguir entender como essas coisas se conectam. Então, tem ali, por exemplo, Big Data, né? E aí ele está dizendo, né, é muito bacana isso, até, pessoal, para construir indicadores, né? Como facilitaria quem quisesse pegar esse artigo e construir indicadores, porque, por exemplo, você poderia ter um numerador ali, Better Supply Chain Visibility, né? Isso diminui o seu ripple effect, tá? E aí você tem Coordination Complexity Increase, né? Data Safety Issues, isso seriam questões que aumentam o seu ripple effect. Em seguida, Higher Flexibility, Coordination Complexity Increase, né? Aumentando o seu ripple effect. Em seguida, Supply Chain Structural Complexity Reduction, né? Quer dizer, você tentar de alguma maneira reduzir a complexidade da sua cadeia de suprimentos, né? O exemplo anterior da impressora 3D, isso diminuiria o seu ripple effect, né? Single Source Increase, né? Aí, enfim, já falamos. Em seguida, a questão dos sistemas, né? Da visibilidade. Better Supply Chain Visibility, né? Vem um exemplo brilhante que a Amanda deu da informação, de você conseguir dar visibilidade para a sua cadeia de suprimentos, né? Isso também diminuiria, né? Quer dizer, o bullwhip effect, né? O efeito chicote realmente talvez seja um exemplo fantástico também de ripple effect, né? O próprio chicote, né? Como graficamente mesmo já se demonstra, né? Ele é uma espécie de ripple effect. O ripple effect, agora que viajando um pouquinho, né, seria, digamos, quase que uma curva de nível ali, né, uma visualização em curva de nível do efeito chicote, né? Você tem uma propagação com o aumento da magnitude, né, ao longo dos elos, tá? E aí ele tem ali, por fim, né, o Real-Time Event Identification. Então, quer dizer, de novo, é aquele nível de maturidade ali, quase que final da sua torre de controle. Se você consegue, em tempo real, identificar e, mais além, prever que aquilo vai acontecer, né, quer dizer, você tende a diminuir muito o seu ripple effect, né? Então, quer dizer, caminhando para uma grande conclusão aqui, né, no limite, né, um SCRM 4.0 seria você conseguir automatizar esse sistema de coleta de dados, né,
e a partir desses dados você montar um sistema sofisticado de data science que conseguisse prever, né, os riscos, e o que ele não conseguisse prever, beleza, aí sim ele reagir, né, e com uma maneira também, com uma precisão muito grande, né, a partir do ponto que ele prevê, ele já dispara as ações, né, o sistema dispara alguma ação, né, e aí você pode ter uma maneira, idealmente, totalmente automatizada, em que esse disparo da ação também seria algum robô que consertaria, né, seria uma coisa fantástica, ou num nível um pouco menos automatizado, que você tem alguma ação humana ali que vai trabalhar também para tentar mitigar, né? Que vai disparar vai trabalhar naquela ação disparada, tá? Então, realmente, aí no final eles fecham, né, o artigo com essas últimas figuras aqui, quer dizer, tem um modelo muito completo aqui de supply chain, né? E aí eles botam supplier, factory, quer dizer, uma cadeia ali simples, né? Uma cadeia simples. E aí você tem ali o Big Data Analytics dando suporte, né? Com cybersistemas de simulação, otimização, né? Previsão, quer dizer, trabalhando para dar o suporte de soluções para essa cadeia, tá, pessoal? E esse suporte, ele, quer dizer, para vocês verem o nível de complexidade disso, tá, pessoal? Esses sistemas, provavelmente teriam que se comunicar lá com o nosso bom e velho ERP, né? O nosso bom e velho WMS, que não está na figurinha, mas, enfim, está no contexto também, tá? E esses ERPs se comunicando com a impressão 3D, com a blockchain, quer dizer, olhem o tamanho do desafio, pessoal, dessas coisas todas se falarem, tá? Muito complexo mesmo, tá? E essa figurinha aqui basicamente está mostrando um framework parecido ali, né? Com um pouquinho das métricas do Analytics, tá? Em questão de modelagem, né? Reparem que ali no Learning, né? No Learning, num sistema totalmente automatizado, o que ele está falando como Learning é o aprendizado dos algoritmos, pessoal. Algoritmos capazes de aprender, né, com as situações, se realimentarem e continuarem mitigando riscos, né? Aquilo que ele falou lá, né, pessoal, da questão dos modelos de simulação conseguirem se reconfigurar, tá? Então, quer dizer, caminhando aqui para as últimas conclusões, né? Quer dizer, a gente tem aqui, né, os suportes, né, os sistemas de suporte à decisão, né, para a gestão de risco nas supply chains, ele tem como objetivo ser proativo, né, gerar uma cadeia de suprimentos resiliente, né, antever, né, conseguir antecipar essas rupturas, tá, o que a gente veio discutindo aqui, né. Então, esses sistemas de decisão, eles são sistemas muito refinados, tá? Baseados em conceitos em que vai combinar simulação, otimização, big data, tá? E vão ter que se comunicar com os sistemas já existentes, tá? Smart Factories, né? Indústria 4.0, né? Elas são baseadas, quer dizer, elas bebem nessas fontes, né? Dos sistemas cyberfísicos, né? Colaborativos, tá? E representam aí o futuro realmente, né? A gente está aqui nos primeiros passos do que isso ainda vai virar aí para frente, tá? Então, as supply chains dentro dessas, dessas redes, né? Elas possuem o que eles chamam ali de estruturas dinâmicas, né? Justamente que vão conseguir se reconfigurar. Então, vamos dar um exemplo aqui para concluir, né? Como seria essa reconfiguração? Bom, um fornecedor reserva, você mudar o fornecedor, com maior capacidade você conseguir adicionar um fornecedor e a cópia digital dessa cadeia de suprimentos, né? Leia-se, os sistemas de simulação, de analytics que dão suporte, também conseguirem replicar essa cadeia, tá, pessoal? Então, tem muito conceito aqui, né? Muita coisa para ser aprofundada realmente, né? A gente só arranhou a superfíciezinha aqui do conceito, mas ao mesmo tempo também é isso, pessoal, né? Não dá para numa aula aqui, a ideia também não é, né,
que todos saiam super especialistas nesse assunto, né? A gente vai mostrando aqui o estado da arte, o que mais ou menos está acontecendo, os desafios, né? E aí, naturalmente, quem for se interessando vai conduzindo a pesquisa para os tópicos aí que forem mais interessando, né, pessoal? Esse último aqui vai colocando esse último frame, né, justamente, né? O que esse sistema tem que conter, né? Justamente tem que combinar esses blocos, né, de analytics, simulation e otimização, tá? Então, basicamente, é isso, pessoal. Acho que o conteúdo que a gente tem era esse, né? Mais ou menos o meu objetivo das aulas é tentar acabar aqui em torno das 8, né? E ainda sobra um pouquinho para debate, para vocês ainda, se quiserem, conseguirem comentar mais alguma coisa. Então é isso, pessoal. Vamos fazer mais uma rodada aí de comentários. Então vamos lá, André. Disso tudo aí que foi exposto, algum comentário, alguma aplicação que você vê, dúvidas? Vamos lá, pode ficar à vontade. É uma construção de uma hipótese. Vamos lá. Dentro de todo esse contexto do gerenciamento da cadeia de suprimento dentro da indústria 4.0, você concorda que a segurança da informação pode ser o principal fator risco? Ou tu vê outro tipo de risco que seja mais importante do que a segurança da informação, dentro do que a indústria 4.0 está se propondo, né? Cara, para esse tipo de pergunta, você sempre tem a resposta falcatrua, né? Que não é nada. É falcatrua e não é, porque também é evidente que depende. Agora, sim, é claro que, assim, para ir além da falcatrua, você teria que desmembrar os parâmetros das quais depende, né? E aí, quer dizer, um deles que eu consigo te citar aqui, né, por exemplo, o segmento, né? Vão ter segmentos em que a informação, cara, é um segredo ali de Estado, né, que, porra, cara, é o principal fator, que se a informação vaza, é uma ação que pode explodir da empresa ou pode cair, é alguma patente que pode ser roubada, né? A gente indo aí para a área médica, né? E agora a gente está num ambiente aí, quer dizer, que está muito latente essa questão das empresas farmacêuticas, inclusive, né? Eu não estou acompanhando, mas, por exemplo, nesses últimos dias aí se anunciou que a vacina da Pfizer também ela é eficaz. Então, quer dizer, eu não vi, mas eu imagino que as ações da Pfizer devem ter dado uma guinada forte para cima, né? Porque é uma descoberta, né? E imagina se alguma empresa farmacêutica descobre aí um antiviral que cura o Covid, né? Sem efeito colateral, seguro, uma solução magnífica. Eu tenho certeza que as ações também iriam explodir, né? E imagina se isso vaza, né? Se você tem uma espionagem industrial, né? Que às vezes na própria rede, né? Na circulação da informação, você tem um hackeamento. Essa semana você teve o exemplo aí do STJ hackeado, né? Então, quer dizer, cara, enfim, eu comecei com a resposta falcatrua e acho que eu reduzi para uns 50% falcatrua, vai, diminuir um pouquinho o nível da falcatrua da resposta, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Porque eu imaginei assim, a indústria 4.0, sem comunicação, ela praticamente não existe, né? Perfeito, exato. Então, se existe, vamos supor, tem lá a fábrica da Coca-Cola, que é 100% automatizada, e tudo integrado, bonitinho. Há uma falha de comunicação ou na segurança da informação que bloqueia o processo industrial dela. O prejuízo disso é enorme, né? Sim. Então, assim, o exemplo aí do STF... né? Um componente que queima. O exemplo do STJ daqui a alguns anos vai ser um case, porque assim, tem que haver uma preocupação para garantir a segurança da informação e dos processos industriais, né, trazendo para a indústria.
Perfeito. É isso aí, Gabi? Isso, já passa a bola para ela, maravilha. Eu estava pensando aqui, né, sobre essa fala do André, muito boa, e que existe também um contraponto que é... Na verdade, não é um contraponto, né? Estou corroborando que, diante do fato de que a gente está caminhando para um mundo que vai funcionar basicamente com uma indústria 4.0 como mapa de fundo para todos os seus processos, né? A gente tem inúmeros estudos aí de quantidade de cargos de trabalho que vão deixar de existir por conta da substituição da robótica e de toda a questão da programação que acontece por trás. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente leva para uma outra perspectiva, né? A gente leva para uma perspectiva de ruptura total do serviço. Né? Você pode derrubar, vamos pensar aí na indústria elétrica, né? Se toda a distribuição elétrica do Brasil passar a ser comandada por indústria 4.0, se você tem um problema de segurança, você ruptura isso e você acaba com a luz do país. E temos um exemplo aí disso, né, agora, né? Exatamente. Sem energia elétrica e com uma cobertura, digamos assim, patética, para dizer o mínimo, né? Sim. E a gente está no meio de um surto de Covid. Então, como é que a gente faz com os hospitais? Como é que a gente faz se a gente já tivesse a vacina? Que tem um investimento imenso. Se eu não me engano, a vacina da Pfizer, precisa de uma conservação a menos 80 graus Celsius. Então, se você não tem energia para você fazer isso, se você não tem uma cadeia por trás muito bem automatizada, é impossível você gerenciar essa cadeia. É impossível. A palavra é essa. Não existe. Se alimentos você já apanha pra caramba, às vezes, para passar para você fazer a administração, né, a gestão de uma carga fria, remédios, a mesma coisa, você imagina uma vacina que tem um investimento imenso, impacto social ainda maior, né? Então, é uma discussão muito, muito rica, André. É um negócio assim que eu acho que é a menina como é que se fala a frase? É menina dos olhos, né? Do futuro, porque é basicamente segurança da informação que eu aqui elaborando, né, com vocês, penso que seja o grande ponto estratégico de regência, né, das empresas. Então, imagino que isso vai ser muito, muito simbólico. Sobre a minha colaboração, eu até queria, Pedro, qual é o autor desse último artigo? Eu sei que você disponibiliza para a gente, mas é que tem alguns artigos ali no arquivo, e esse último artigo ele trouxe muito essa visão de frameworks, né? E eu gosto muito, porque eu acho que em uma imagem você passa muita informação e eu, pelo menos, assimilo muito melhor dessa forma, né? Quando eu consigo jogar ali. Claro que em segundo momento sempre a gente vai ter que detalhar, a gente vai ter que entrar um a um, mas eu acho que é uma excelente forma de fazer entender até mesmo ideias 3D, né? Ideias de visão de drone, ideias de como fazer o interlocutor entender isso, né? Eu tenho muita dificuldade em tirar o que está da minha cabeça para a minha fala, e eu acho que o framework é uma excelente forma. E eu tinha mais uma terceira coisa, mas foi o que você falou, essa hora a gente começa a ficar com a cabeça falhando. Mas olha, eu acho que você acha que tem dificuldade, porque assim, a sua fala é sempre muito clara. E, inclusive, depois vale a pena, ainda bem que isso está ficando gravado, né? Porque eu acho que realmente a gente na conversa aqui vai produzindo ouro mesmo, né? E você abriu com uma frase, eu não vou lembrar exatamente, mas está gravado, então é ótimo, né? Que é uma frase que depois você pode usar muito bem nos seus artigos. Você falou alguma coisa da indústria 4.0, seu pano de fundo, da parte de supply chain, de riscos. Vê direitinho depois exatamente o que você falou, que é uma frase que acho que em artigo vai ficar assim, fantástica. Tá, eu mesma tenho que voltar, porque foi, como eu disse, né? Eu fui elaborando junto com vocês aqui, e aí... E acabei me lembrando qual era o terceiro ponto que eu queria trazer e finalizar, que é
eu gostei muito dessa definição de ripple effect, né? A gente já vem falando desde as outras aulas, mas eu acho que quando a gente fala de cadeia de suprimentos, é uma realidade, né? Tanto na prática, como uma colega Roberta, né, trouxe de experiência prática, você vê isso vividamente acontecendo na prática, infelizmente com fatores negativos, né? Mas nas leituras isso vem também muito, né? Então, gostei muito que o artigo acabou aprofundando um pouco mais sobre essa parte, porque, de fato, eu acho que é muito interessante e que justifica muitos efeitos que a gente acaba vendo, né? Muitas consequências. E é isso. Perfeito. E eu tive outra ideia muito doida aqui, que depois a gente pode tentar elaborar, né? Cara, isso talvez daria um bom artigo, por exemplo. Será que a gente pode imaginar um ripple effect do bem? Né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Alguma coisa que desencadeie uma série de ações, mas agora, em vez de para o lado negativo, para o lado bom, de repente, que gere mais receita, mais serviços, mais eficiência, né? Quer dizer, como seria isso, né? O Lean, ele faz muito isso, né? O Lean, ele cria vários gatilhos do bem, né? Então, eu acho que realmente tem bastante coisa legal que dá para ser aprofundada no entendimento não só da melhoria em si, mas de como ela se desenrola no ripple effect dentro da cadeia. Legal. Então, bola com a Amanda agora. Ui, acho que minha câmera não está indo, mas eu falo mesmo assim. Então, vocês citaram do Amapá, eu acho até muito importante unir essa questão do SCRM, minha descrição ruim, com o conceito do Amapá, porque, assim, no Twitter tá bombando esse assunto. É engraçado que hoje estava tendo manifestação, e aí saiu uma notícia agora que não foi um raio que deu um incêndio, na verdade, não foi um raio que causou tudo, foi um incêndio lá dentro. E é importante esse conceito de informação, mesmo até para o cliente final, que as pessoas estavam discutindo hoje o preço que elas pagam na conta de luz. O pessoal falando que paga R$900 a conta de luz para estar 6 dias sem luz. Uma família de 3 pessoas, um menino falando que mora sozinho paga R$200, gente. Minha mãe reclamando, 4 pessoas morando em casa, R$400 é muita coisa, assim, 3 pessoas pagando R$900, muita gente comentando. Então, é realmente isso muito importante, porque a gente fala, será esse risco de informação para as empresas é muito ruim? Mas é muito importante ter informação para o cliente tem que saber a informação, tem que saber como está lidando, e aí você une esse conceito do Amapá com até o caso da Ericsson, porque só tem uma rede de distribuição elétrica, então você fica refém mesmo, vocês ficam reféns disso. E aí é um risco muito grande, assim, é um risco para a empresa, ok, mas é o lado do cliente, as pessoas dependem de uma coisa que fica insustentável viver, o pessoal está relatando que não está conseguindo beber água, tem que estar bebendo água da calha, para estar sem energia elétrica. Então, assim, é realmente muito importante. Vem esse risco para as empresas? Informação é risco para a empresa? Beleza, mas informação é muito importante para a gente saber o que está acontecendo, né? A gente busca os nossos direitos. Eu nunca ia saber que a pessoa do Amapá paga 900. Como é que você vai imaginar uma coisa dessas, entendeu? Então, eu acho que é realmente muito importante trazer esse ponto da informação. Perfeito, Amanda. Olha, acho que você... Caraca, sua fala agora agregou muito, porque você foi num ponto aí, inclusive, dos impactos sociais, né, que esses riscos podem trazer, né, que inclusive é uma aula que eu programei também, né, e é um tema que também é praticamente nada estudado, né, você pegar os impactos sociais das cadeias de suprimentos, porque em geral é muito estudado sob o ponto de vista das empresas, né, quebra de receita, ruptura, beleza, talvez um artigo ou outro chegue ali no desemprego, né? Mas assim, não vai muito além disso, né? Você não tem estudos ainda sistemáticos falando do impacto social, né? Quer dizer, e você tem uma série de desastres aí, né? Enfim, como os trágicos, né? De Mariana, Brumadinho, né? Por exemplo. Mas você pode ter desastres de menor magnitude também, que seja alguma decisão errada na cadeia, que leva a uma falência,
né? Você tem o caso de Macaé, por exemplo, né? Quando o barril do petróleo despencou, né? Eu lembro na época, claramente, você teve uma série de matérias de jornal mostrando como Macaé tinha virado uma cidade fantasma. E os impactos sociais de hotéis que faliram, restaurantes, comércios locais, quer dizer, tem todo um ecossistema econômico ali, né? Que de repente, quando esse valor do petróleo deu uma despencada, aquilo levou um monte, provavelmente, famílias ali para uma situação de pobreza, né? E a sua fala foi muito importante por isso, quer dizer, porque é um outro assunto que é muito importante e a gente quase não tem estudo nele também. Muito, muito bom, muito importante. Roberto, então. Oi, estão me ouvindo? Sim. Bom, assim, primeiro eu queria agradecer a contribuição do pessoal, porque realmente, de cara, hoje eu já estou falando que meu cérebro já está, como você disse, sopa de letrinha, né? Muita coisa que está entrando de informação e muita coisa boa, conteúdo de qualidade, né? Então, isso não tem preço. E, assim, eu só queria fazer uma colocação que eu acho que talvez eu possa trazer algo bem bacana aí, falando para Gabi, especificamente que ela colocou o exemplo das cadeias de câmara fria, de vacina, essa coisa do Covid. E um dos clientes da minha empresa é o Aeroporto Rio Galeão. E a gente está iniciando um trabalho, porque o Aeroporto Rio Galeão ele já está se preparando para receber as vacinas da Covid-19. Então, assim, possivelmente a minha empresa ela vai trabalhar como parceira, né, em alguns trabalhos lá, e eu acho que talvez eu possa trazer exemplos do que está sendo feito lá, de como que a coisa está funcionando. Eu tenho uma parceria bem, assim, direta com os farmacêuticos que trabalham lá. Uma das meninas, inclusive, foi minha amiga de colégio. E aí talvez assim eu consiga trazer realmente um exemplo bem atualizado, um contexto bem real para a gente. Claro que eu gostaria que fosse um exemplo melhor, não esse de Covid, né? Mas talvez isso realmente seja bem enriquecedor para nós aqui. Que tipos de tecnologia estão sendo usadas lá? Como que assim, o Rio de Janeiro, o Brasil, ele está inserido nessa cadeia, né? E como isso vai ter um impacto social também, né? Para nós, enquanto indivíduos, né? Então, eu acho que isso pode ser algo realmente bem rico para a gente. E o restante, assim, é exatamente isso. Tudo que foi falado aqui é o que a gente, assim, que eu estou gostando assim, de aprender. Espero nas próximas aulas já poder trazer um pouco mais de conteúdo, né? Que eu quero me preparar um pouco mais, estudar um pouco mais para a próxima semana. Mas, nossa, assim, excelente. Assim, minha cabeça tá. Eu estou no êxtase hoje, bem satisfeita com tudo que eu ouvi aqui. E olha, dentro do que você falou, de novo, que bom que não precisa anotar, porque está tudo gravado. Mas assim, muita coisa que eu acho que a gente pode direcionar a tua dissertação, entendeu? Ótimo! Queridos, acho que então é isso. Alguém quer contribuir mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Eu achei excelente, eu aprendi tanto ou mais do que vocês hoje, eu achei ótimo. Realmente esses encontros aqui estão quase uma terapia de grupo para mim. Estou ficando muito feliz que eu dou aula, que é uma coisa que eu gosto, e recebo aula, porque vocês também estão me ensinando demais aqui com os exemplos, né? E ideias de artigo, de pesquisa que eu vou tendo aqui, viram e fica já gravado, né? Não precisa nem anotar. Então, alguém quer contribuir mais alguma coisa? Eu só queria, Pedro, saber esse último artigo, qual era o autor, se você tem de cabeça. É o Ivanov, olha, tudo que você achar dele realmente são artigos excelentes. Beleza, obrigada. Direitinho, não se preocupa não. Oi? Você querendo, eu te passo direitinho o nome dele, o título, a referência.
Mas está ali nos nossos arquivos, não tá? Esse artigo. Tá ali. Beleza. Vou atrás. Obrigada. Beleza, pessoal? Então, uma noite maravilhosa aí para todos. Saúde. E é isso aí. Até semana que vem, pessoal. Um abração a todos. Valeu. Boa noite.